Oi, gente. Saudade de um quadro, né? Então, eu fui pra gravar. Só que a galera aí das motos barulhentas não deixaram, né? E eu vou fazer o quê? Então, eu não tenho como gravar isso à noite. E aí, foi isso, e vai ser assim. Então, vamos lá. Gente, hoje eu trouxe um aparato histórico literário de tudo que aconteceu na literatura, desde a época da colonização até agora. Então a gente vai discutir. Antes de entrar em qualquer escola literária, é importante que vocês entendam todo o caminho da literatura até aqui, tá bom? Então vamos lá. Começa com o quinhentismo, tem esse nome pela época 1500. Tem o marco inicial, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a carta de achamento, descobrimento do Brasil, que quando ele encaminha, né, a Portugal. E depois disso, isso já no século XVI. No século XVII, nós temos o Barroco, tá bom? Depois do Barroco, nós temos o Arcadismo. E aí fechamos um período chamado período colonial. Olha, preste atenção aí no quadro, tá? Estudar literatura no Brasil ele não é tão complicado porque tem duas grandes fases. A era colonial e a era nacional. Então é dividido assim. Já a literatura portuguesa tem mais fases, certo? Que a gente vai chegar lá. Nós vamos tratar somente do Brasil até agora. Então, assim, era colonial. Nós temos o quê? Nós temos quinhentismo, barroco e arcadismo. Repetindo. Quinhentismo, barroco e arcadismo. Foi de quanto até quanto? Século XVI até século XVIII. Século XVI até século XVIII, nós temos um período na literatura chamada Era Colonial. Certo? Em quantos grandes períodos a literatura no Brasil se dividem? Em dois. Quais são? A Era Colonial e a Era Nacional, tá? E aí nós temos, a partir do século XIX, bem no início do século XIX, tá? Que o século XIX, gente, teve assim um amontoado de coisas, assim, é o que a gente chama de apogeu. Eu não sei nem se você consegue ver esse aí que tá de verde, bem escurinho. No romantismo foi o apogeu. O que é isso? Até aqui, né? Quando eu digo até o romantismo, não tínhamos uma literatura tipicamente do Brasil. Era totalmente fugiu a palavra. Meu Deus, ela tá longe agora. Mas era totalmente influência única e exclusiva dos portugueses. Era uma literatura dos portugueses para os brasileiros. Então, assim, dizer assim que o Brasil, no barroco, no arcadismo e até no quinhentismo, tinha uma literatura tipicamente brasileira é uma mentira. Porque era uma literatura dos portugueses feito para os brasileiros, tá? Então a gente comia tudo que era literatura deles. Não tinha uma valorização nacional. Agora vocês entendem agora por que era nacional? Porque a partir do romantismo começou a preocupação com o que era realmente brasileiro. Aí vem José de Alencar. Isso, bote o nome dele aí. Circule assim, romantismo, no início do século XIX, que é o apogeu. O que é apogeu? É o ápice, é o auge, é onde tudo vai culminar, sabe? Onde tudo vai surgir, tá? Que foi o que a gente chama de uma literatura tipicamente brasileira, tá bom? Depois do romantismo, ainda no século XIX, no meio do século XIX, nós tivemos realismo, naturalismo e parnasianismo. A gente chama isso de trigêmeas, as trigêmeas literárias. Não porque elas sejam iguais, mas é como se o parto tivesse sido o mesmo. Parto, entendam, no mesmo período, tá bom? Foi no mesmo período, só que são literaturas com características semelhantes, porque elas têm um ranço gigantesco do romantismo. Tia Paula, mas se o romantismo tratava sobre coisas nacionais, isso não é bom? É, só que de uma forma, eles maquiavam algumas coisas, era como se fosse, uau, que Brasil incrível que nós temos. E não era, porque o Brasil já estava cheio de problemas sociais. Quem vai denunciar isso? Realismo, naturalismo, parnasianismo de formas diferentes. Tá bom? E depois disso, nós temos o simbolismo, já no finalzinho do século XIX, e por fim o modernismo, tá? A partir do século XX, agora já em 1900. Tia Paula, e qual o período que nós vivemos hoje, 2020? Porque a senhora diz assim, modernismo fim, acabou aí. Gente, agora vocês entendem porque a gente vive depois do fim? Tô brincando. Gente, nós vivemos agora nós vivemos num período chamado pós-modernismo. Pode anotar, não coloquei aí. Depois do modernismo, se você quiser puxar um traço, nós vivemos num período pós-modernista, tá? Nós estamos agora na literatura contemporânea, fazendo a recapitulação. Vamos recapitular. Temos o quinhentismo, barroco, arcadismo. Fechando o que era
nacional. Beleza. O apogeu com o romantismo. Fechando a era colonial, perdão. E depois tem o quê? Tem o romantismo, tem o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e modernismo. Fechando o que? A era nacional, tá? E quais são as características de cada uma dessas eras? Na era colonial, era obediência total a Portugal, total, a literatura, as influências, os autores, os livros, tudo vinha de Portugal. Era uma literatura portuguesa para os brasileiros. Não significa que não tinha brasileiros aqui que escrevia nessa estética. Tinha sim, só que o foco principal era o quê? Era uma literatura que era consumida totalmente de Portugal, que vinha para cá. Tá bom? Entendido? E na era nacional? Gente, já na era nacional, deixamos, assim, a influência total dos portugueses e passamos a ter influência também dos europeus, principalmente da França. Aqui, a partir do romantismo, a gente já começa a ter influência da França. A gente já no realismo é que tem mesmo. França e outros países. Tanto que depois, antes da época moderna, tem o pré-modernismo, que foi totalmente influenciado pelas vanguardas europeias. O que acontecia no mundo inteiro, trouxemos para cá. Então, assim, não esqueça de todo esse aparato. O início foi com o quientismo, o apogeu com o romantismo e o fim toda essa trajetória se dá no modernismo. Só que não entenda o fim de tudo. Não, de todo esse processo que a literatura percorreu. E hoje vivemos o quê? Hoje vivemos no pós-modernismo, literatura contemporânea. Volto mais tarde, tá bom? Com mais informações. Adorei isso aqui. Volto já, mais tarde é ótimo, né? Volto já com mais informações. Se Deus quiser, eu vou me isolar em algum lugar, em algum interior, e vou conseguir gravar isso, gente. Estilo sala de aula, tá? Beijo pra vocês. Tchau.